Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. Hoje, crescimento espiritual, sem tabu. Espiritualidade não é tradição regra, espiritualidade é sentimento. Os tabus condenam a humanidade à alimentação física, mental, emocional e espiritual pelas gerações. A palavra tabu significa uma ação, objeto, pessoa, lugar proibido por uma lei ou cultura, isto é, a proibição que leva alguém a não fazer alguma coisa por medo de castigo divino ou sobrenatural. Ao repetirmos o ciclo reencarnatório, vida, morte, vida, e permanecermos na mesma faixa vibracional de consciência, vida após vida, repetimos de ano. Não conseguimos nos elevar para passar para um próximo nível de consciência e crescimento espiritual. Assim, não mudamos de fase, permanecemos na mesma fase, presos numa roda reencarnatória. Essa vida é um jogo, e esse jogo é 100% espiritual. Não estamos aqui a passeio, estamos aqui para purificar nossa alma e dos erros que cometemos e nos desprender dos vícios, excessos, apegos, dependências e nos elevar como espíritos. A mente que não procura expandir no aqui e agora aprisiona o próprio espírito nos mesmos padrões energéticos limitantes e tóxicos, repetitivos, impossibilitando a própria evolução. Não é sobre o outro, é sobre nós. Só conseguimos ajudar quem quer que seja quando conseguimos nos ajudar e passar de fase primeiro. A máscara de oxigênio é individual. Essa perspectiva é forte e tem como objetivo destacar a importância de discutir assuntos espirituais mais profundos, a morte física de forma mais objetiva, prática e leve, para ajudar no crescimento pessoal e espiritual dentro do propósito do autodesenvolvimento como humano. Ignorar a realidade da existência espiritual resulta em medo e sofrimento, enquanto entender que a vida continua após a morte física traz tranquilidade e segurança para a jornada espiritual. Ao viver uma vida desprendida dos bens materiais, pontuando, não é sobre dinheiro, é sobre valores morais, virtudes e princípios. Vivemos aqui na matéria. O dinheiro é muito importante, mas não quando adoece, escraviza, gera indiferença e crueldade. No desenvolvimento espiritual, podemos melhorar nossa morada em outros planos existenciais, porque mudamos nossa forma de pensar, nos tornando conscientes e responsáveis por nossa evolução. Portanto, é essencial quebrar o tabu em torno da morte e da espiritualidade, da energia sutil e procurar conhecimento sobre esses assuntos para alcançar um crescimento espiritual efetivo, porque a gente vê um monte de lugares cheios transmitindo a palavra, falando sobre espiritualidade, mas não vemos nenhuma mudança realmente efetiva em grande massa, em grande escala, para um processo de autodesenvolvimento alinhado com o propósito, sem tanto caos, dor e morte gerados pela própria inconsciência, Nos elevar espiritualmente é aumentar nossa vibração energética junto ao universo, entretanto, entrando no fluxo dos pensamentos positivos e da gratidão, na possibilidade dessa vida enquanto espíritos encarnados. A compreensão de que somos mais que um corpo físico e muito além de qualquer entendimento traz mudanças significativas no processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Aquele que procura não cesse de procurar, até quando encontrar, e quando encontrar ficará perturbado, e ao perturbar-se ficará maravilhado, e reinará sobre o todo, nosso Senhor Jesus Cristo. O que você procura, procura por você. A inteligência espiritual é uma resposta saudável e não deve ser vista como um tabu, uma vez que é ela que nos permite a conexão com dimensões mais elevadas de consciência para explorar e desenvolver o potencial máximo de transformação no aqui e agora. O tabu espiritual em torno da morte é uma questão que permeia diversas culturas e tradições religiosas, onde o que deveria trazer aceitação, compreensão e perdão gera medo, desconforto e aprisionamento mental. No entanto, quando olhamos para a morte sobre uma perspectiva espiritual ampla, como de fato percebemos que ela representa um processo natural de transição, transformação, transmutação, sendo exatamente ela que nos leva a uma nova vida. É comum que a morte seja vista como um fim em si mesmo, mas ela é apenas uma passagem para algo maior.
Nesse sentido, ao encararmos a morte com outra perspectiva, podemos começar a nos libertar dos medos e apegos que nos limitam, né? Nos abrindo para uma nova experiência de vida. O objetivo de compreender a morte como um processo de transição é justamente buscar a libertação e a liberação dos apegos e de dependências limitantes que nos impedem de alcançar nossa máxima expansão de corpo, mente e espírito. Esse alinhamento que precisa acontecer, né, para que a conexão flua, né, a energia passe. Essa compreensão nos ajuda a transformar a morte em um catalisador energético para o crescimento e evolução espiritual. Por meio dessa analogia, podemos imaginar a morte como uma semente, olha a semente aí de novo, que precisa ser plantada para que uma nova vida possa surgir. E é somente aqui que podemos plantar e replantar sempre que for necessário e seguir rumo à eternidade. Assim como uma semente precisa ser deixada no solo para germinar e crescer em uma nova planta, a morte pode ser vista como uma transformação que nos leva a uma nova etapa da nossa jornada espiritual. Com certeza, né? Obviamente, com essa perspectiva, o tabu em torno da morte perde força e nos permite encarar a vida e a morte de forma mais consciente e plena. A morte é vista como um processo inevitável da vida e, por conta do tabu, é cercada por medo, luto e desconforto. Na Bíblia, existem várias passagens no Novo Testamento, depois de Cristo, onde a morte é vista como uma transição para a vida eterna, na ressurreição do Espírito, na remissão dos pecados, perdoar, redimir, desonerar. Estamos aqui só para isso, né? E amor, né? O amor transforma tudo, mas o amor incondicional. E o amor incondicional liberta, né? No entanto, mesmo acreditando em uma vida após a morte, muitas pessoas ainda encaram a morte como um tabu espiritual, temendo o desconhecido e a separação de seus entes queridos, aprisionando energeticamente a si mesmo e os seus. Já para Kardec, a morte é vista como uma passagem para uma nova vida em planos espirituais e, dependendo do nível de consciência, novas dimensões. Segundo o Espiritismo, a morte não é o fim da existência, mas sim uma transição semelhante ao nascimento que leva o espírito para novos estágios de aprendizado e evolução. Essa compreensão da morte como um processo natural da espécie se faz necessário para nos ajudar a transcendermos nossos tabus, permitindo-nos encarar o fim da vida com serenidade, discernimento e aceitação. As coisas são como são, o ciclo da vida funciona assim. Nossa resistência só prejudica a nós mesmos. Tanto na Bíblia como na doutrina espírita, a morte é compreendida como uma passagem para uma nova vida e não como algo definitivo e assustador. Trago essas perspectivas porque o conhecimento liberta realmente. Me sinto livre de mente, corpo, espírito, vida, alma, no aqui e agora. Isso me deixa incrível, desejo que se sinta incrível também. A conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. O entendimento que falta aqui é somente a informação que não procuramos, por aceitar talvez imposições familiares, sociais, culturais, como regras para definir quem somos e nossas escolhas. Cada um de nós tem seu próprio tempo, nível de expansão de consciência e crescimento espiritual. Cada um de nós tem a sua própria cruz para carregar, juntamente e propositalmente ao processo de se elevar como espírito, né? Porque Deus não joga dados, nada é por acaso. Eu acho que é aqui. Não é uma jornada fácil, eu sei, para ninguém, para nenhum de nós, né? Por isso, é importante sermos gentis uns com os outros. Energia é luz e luz é informação. Somente reencarnando podemos aprender a realizar tudo que nossa alma preparou para a nossa própria evolução. A energia está disponível a todos, mas nem todos sabem apoiar-se nela. A consciência que desperta para quem verdadeiramente é, jamais regride, somente avança, por merecimento que só nesse tempo pode acontecer. E, novamente, só conseguimos fazer isso no aqui e agora. A Bíblia sendo fonte da espiritualidade na promoção do amor ao próximo, e o Espiritismo como a evolução coletiva no aprimoramento das habilidades espirituais.
Quantas e quantas vezes desejamos que o outro mude, que o cenário mude, sem compreender que é exatamente essas situações dinâmicas que nos ensinam a lidar com nossas emoções, comportamentos e atitudes. Porque, mesmo em situações que consideramos revoltantes e constantemente desafiadoras, não podemos mudar. Porque o sistema já foi, inserido. O processo é individual e se perpetua pelo coletivo, a maioria, né, batendo de frente com a realidade da verdade, nua e crua, que é a mudança que procuramos no outro está somente em nós. A única forma é elevar nossa vibração, nossos pensamentos, agradecer a oportunidade de viver e aprender tanto e poder conseguir identificar o que é nosso, o que é do outro, o que vamos compactuar e o que não vamos mais compactuar, né? Alimentar com a nossa energia. É um treinamento consciente, consistente, contínuo de autoconhecimento, alinhamento energético e expansão de consciência no aqui e agora, né? É um processo meu, seu, nosso. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. A interpretação sem conexão com o coração não gera sentimento de mudança. Com inteligência e entendimento, mudamos nossa realidade. Aceite, compreenda e perdoe. Estamos aqui só de passagem. Um grande beijo no coração. Fica com Deus. Mais uma perspectiva sensacional. Crescimento espiritual sem tabu. Energia luz. E luz é informação. Bora, bebe água, hein?